Governo, partidos e a CPI da Petrobras pedem acesso à delação do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. E a Justiça da Suíça confirmou que investiga contas bancárias de pessoas ligadas ao novo escândalo. O procurador-geral da Suíça disse que a investigação está em andamento, mas não informou nomes. A Justiça do país europeu já decretou embargo de 23 milhões de dólares em 12 contas, ligadas ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A Suíça abriu processo penal contra ele por lavagem de dinheiro. Reportagem da revista Veja desse fim de semana revelou que Paulo Roberto, durante depoimento ao Ministério Público Federal, afirmou que mais de 30 senadores e deputados federais estariam envolvidos no esquema de pagamento de propina. A reportagem cita entre os beneficiários o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o senador Romero Jucá, a governadora Rosiana Sarney, do Maranhão, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, todos do PMDB. Outros citados, o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, o senador Ciro Nogueira e o deputado João Pisolatti, os três do PP. A lista segue com o tesoureiro João Vacari e o deputado Cândido Vacareza, ambos do PT. O nome do ex-candidato à presidência, Eduardo Campos, morto no último dia 13, também foi mencionado. Paulo Roberto Costa fez um acordo de delação premiada com a Justiça para explicar como funcionava o suposto esquema de corrupção na Petrobras entre 2004 e 2012. Ele está depondo em Curitiba, no Paraná, em troca da possibilidade de redução da pena. Hoje, o presidente da CPI da Petrobras, senador Vital do Rego, encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal pedindo acesso ao conteúdo dos depoimentos. O PT, PSB e PPS também querem ter acesso às denúncias. A presidente e candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff, defendeu o governo e disse que vai tomar as providências quando tiver informações oficiais. Eu determinei o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, que fizesse um ofício à Polícia Federal, perguntando à Polícia Federal se ela pode nos informar se quem é do funcionário do governo, agente político, enfim, quem é do executivo, né, do Estado brasileiro que está envolvido nisso, para a gente poder tomar providência. Em São Paulo, Marina Silva, candidata do PSB ao Planalto, atacou o governo e o PT. Quem manteve toda essa quadrilha que está acabando com a Petrobras é o atual governo que, conivente, deixou que todo esse desmande acontecesse numa das empresas mais importantes do nosso país. Em campanha no estado do Pará, o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, responsabilizou a presidente Dilma pelo escândalo. Eu quero saber, em relação ao governo federal, quem são os responsáveis pelas irresponsabilidades e falcatruas que ocorreram agora na Petrobras. Isso é responsabilidade do governo do PT, comandado pela presidente Dilma. Os políticos citados na reportagem da revista Veja negaram as acusações e disseram que não receberam dinheiro do suposto esquema. Marco Antônio Villa, o Brasil virou o país dos escândalos políticos. Infelizmente, nós temos falado aqui, isso por exemplo, no caso nosso, que é toda segunda-feira, e esse caso acho que é emblemático, ele já tem até nome, ou Mensalão 2 ou Petrolão. Bem, o que se sabe é que, primeiro, os nomes dos políticos citados, tem alguns deles que já eram para estar presos, na verdade, né? Se fosse um país sério aqui, eles estavam presos, bem confiscados e tal. O senhor Negromonte foi nomeado por Jacques Wagner para o Tribunal de Contas da Bahia. E esse senhor citado como um dos acusados, e que já estava envolvido com outros atos quando foi ministro dos Transportes, foi nomeado pelo governador da Bahia para o Tribunal de Contas. Sabe o que é o Tribunal de Contas, telespectador? Ele examina a conta de todos os municípios para ver se houve algum tipo de ilegalidade. Quer dizer, alguém que é corrupto vai julgar ilegalidade. Então, esse é o país que nós vivemos. Quando eu falei tantas vezes da Petrobras aqui, e foram dezenas de vezes, eu estava dizendo o quê? Observe, o ministro Celso de Mello, no julgamento do Mensalão, usou uma expressão dura, marginais do poder. Eu digo aqui, adaptando a Petrobras, os marginais do poder saquearam a Petrobras. Saquearam, destruíram a empresa, transformaram em instrumento político partidário, roubaram bilhões. A refinaria Abreu e Lima, que nós já citamos diversas vezes aqui, em qualquer país sério estaria todo mundo preso. Ela era para custar 2 bilhões, custou 20, até hoje não foi inaugurada. E esse senhor, Paulo Roberto Costa, nos intermediários. E envolveu o presidente Lula.
E isso é importante. Vamos dar o nome aos bois. A gente não tem que ter medo de ser banana, porque esse país tem muito banana. Ele várias vezes se encontrou com o presidente Lula, que inclusive adorava a sua forma de gestão e como ele obtinha recursos para o partido. Então eu quero ver o presidente Lula, que está em silêncio, falar sobre isso. Eu quero ver a presidente Dilma, do Conselho de Administração da Petrobras, o que ela tem de falar. E abre um parênteses, aonde ela deu entrevista e vocês assistiram, ela não podia dar, porque é ilegal. É o Palácio da Alvorada, ela está fazendo campanha no bem público. Então perceba, nós temos o Ministério Público, vai estar recebendo as denúncias. Isso é gravíssimo. Não é acusação de imprensa, não. Ele tem documentos que está comprovando, porque senão não tem delação premiada, se não há comprovação disso. E vai para o ministro Teori Zavascki. E só para concluir, eu estou de olho no senhor Teori Zavascki. O senhor é aquele que libertou, inclusive, o Paulo Roberto Costa e traficantes. Eu quero ver como é que o senhor vai agir. O país está de olho no senhor. Ou a gente moraliza a Petrobras e estatiza a empresa outra vez, que ela foi privatizada há 12 anos, né? Ou nós teremos aqui a imoralidade absoluta e eu acho que o país do vale tudo. As acusações são gravíssimas. Ayrton, são delações antes das eleições, não se apresentou prova ainda. Como é que você vê essa situação? Olha, eu fico muito feliz, intimamente, porque mesmo quando fui deputado, eu já sabia das coisas que aconteciam na Petrobras, mas não havia instrumentos durante a ditadura que se pudesse atingi-la. E durante alguns governos, depois da ditadura, também não se criaram instrumentos para atingir esta nódoa que existia e existe ainda na Petrobras. A Petrobras é uma grande empresa nacional, a maior empresa nacional. Eu não concordo com o Vira, que ele diz destruir. Não destruíram a Petrobras. Felizmente está havendo uma ação organizada, coordenada por um juiz íntegro, que é o juiz Sérgio Moro, que faz desse processo um verdadeiro exemplo de como deve ser um processo. E tem liberdade para tanto que o judiciário lhe dá, e a Polícia Federal que age com toda a competência e tem liberdade para tanto. Esse é o fato positivo disso. A Petrobras sobreviverá a isso. E se está dando lucro hoje, e o lucro não é pequeno, podia ser maior, ela vai dar muito melhor depois for saneada. Eu queria lembrar uma coisa. São os políticos, né? Mas eu sempre digo aqui no programa, sempre digo ao telespectador, não há corrupto sem corruptor. Esses contratos que eram negociados eram contratos que beneficiavam empresas. Eu quero ver se a investigação, se a imprensa, que entre essas empresas tem muitos anunciantes, nos jornais, na televisão. Quero ver se esses órgãos vão dizer quem são esses empresários corruptores, que para mim, corruptor é pior que corrupto. Aliás, nem sei quem é pior. Mas a verdade é que você não pode dizer, classe política, que bom que esteja apontados os nomes, que sejam escorraçados, que sejam presos. Agora, os empresários são os eternos corruptores. Entra governo, sai governo, quem corrompe é empresário. E quem são esses empresários? São os grandes? São os grandes que são os empresários corruptos? Esses nomes não vão aparecer? Outro dia nós fizemos um programa aqui sobre a Suíça. Eu me lembro de ter dito de umas coisas da Suíça que não agradou muita gente. A Suíça é um país fantástico, viver lá deve ser muito bom, mas é o paraíso do dinheiro roubado do mundo. Paraíso do dinheiro roubado do mundo. E que está investigando, na verdade. E agora, diante do escândalo, diante da delação que houve aqui, não pode se omitir. Como no outro caso que teve lá, que envolveu o Paulo Maluf, que envolveu outros. Eles não podem, eles são acuados. Só que lá a investigação, quando eles começam, eles vão até o fim, né? E chegam a resultados. Por isso, olha, eu estou quase que dizendo que isso é uma bênção que esteja acontecendo isso com a Petrobras nesse momento. E que essas pessoas sejam expurgadas da vida pública e esses empresários fiquem proibidos de negociar com governos.